deixar aqui a minha parte de consideração e agradecimento ao Carlos, a equipe da Órmco, do meu ortodontista, sobre esse momento que, para mim, ele é crucial. Ele é um divisor de águas para mim. Então, vamos ao que nos dê uma ideia do que a gente está fazendo. Isso aqui faz parte de um trabalho que a gente denomina Master Series, né? Que envolve uma parceria entre o meu ortodontista e o Instituto Darwin Cursos. Tá? Esse trabalho, essa parte de colagem, ela visa mostrar que, ao trabalhar um dia a dia clínico, a gestão da clínica é essencial. E o posicionamento de Brecht ao início do tratamento vai evitar muita perda de tempo durante o tratamento. Então, eu começo com o que importa para nós como clínicos. O que nós, como clínicos, temos que entender sobre o que esse processo, esse sistema nos dá suporte. Tá? Se eu tenho toda essa facilidade que esse aparelho nos proporcionou, que foi a redução de extração, otimização de tempo de tratamento. Eu estou usando o termo otimização porque redução de tempo de tratamento, para mim, não existe. O que existe é que existe um tempo mínimo e a gente usa um tempo máximo. Quanto mais você tira atrito, você tem controle de torque e você inicia bem colado, você otimiza o tempo. Esse é o termo redução, e não redução por reduzir. Eu vou usar esse aparelho e vou reduzir o tempo do meu tratamento. Não, você tem que conhecer a ferramenta que você usa. Tá? Então, menos aparelhos auxiliares. Hoje a gente usa menos expansores, menos um monte de coisa que no passado era rotina. Satisfação do paciente, satisfação do profissional, e assim sucessivamente em relação à reciprocidade no mercado. O paciente te indica mais. Resultados acima da média, isso é o que eu tenho notado nos últimos 16 anos que eu venho trabalhando com esse aparelho. Maiores intervalos entre consultas. Eu não tenho medo de afirmar hoje, por exemplo, se eu tiver 400 pacientes, eu vou atender em média por mês, no máximo 200. Tá? Que seja 250. Ótimo. Eu estou otimizando o tempo do meu consultório. Sobra mais tempo para um monte de situações do dia a dia que antes eu não tinha. Isso quer dizer que eu tenho uma redução significante de atendimentos por tratamento. Então, o que eu demorar, se eu estou com o aparelho convencional, eu tenho que ver o paciente 36 vezes, 30 vezes. Esse não. Isso é otimização. Não adianta eu saber de tudo isso aí e achar que a minha clínica vai ter maior rentabilidade se eu não tenho o conhecimento de como faz isso tudo, o domínio disso aí. Então, o que nós fizemos recentemente? Nós fizemos 11 módulos que estão disponíveis no YouTube, tá? É free, que explicita o que esse aparelho ele tem de benefício, as características dele, como usar, o que ele faz, que material que ele é, para que você saiba que material você vai comprar. Esse foi o propósito daqueles 11 tapes que a gente promoveu e está no YouTube. Tá? Então não adianta, nós como clínico, achar que o aparelho vai fazer. Não, ele tem um manual, como tudo que é físico no nosso mundo de dia a dia. Tá? Bem, continuando. O que o paciente nos procura em relação a isso tudo é melhor sorriso. Por exemplo, esse sorriso aqui é perfeito, está ótimo dentro da nossa realidade. Mas existe algo mais, algo além do bom, né? E o paciente sabe o que ele quer. E quando você oferece para ele isso, que é a mesma boca tratada, lógico que esse paciente vai querer isso aí, tá? Então esse paciente, com certeza, ele vai querer esse resultado. E esse resultado está ao alcance de todos nós, desde que entendamos como que é o processo de desenvolvimento desse tratamento.
a linha do sorriso, a altura de colagem, e aí vai, tá? Então, esse é o que importa para nós. Tudo bem? Bem, esse artigo, ele tem como propósito nos oferecer algo que nos dá a condição de entender o porquê dessa colagem, tá? A falar no dia a dia, em palestras, em eventos, é muito empírico. Tivemos que escrever e nós vamos além ainda com isso aí. Mas vejam só, isso aqui foi a Karina que fez o levantamento bibliográfico, e eu já vinha lendo artigos, mas não com o propósito de escrever, e comecei a notar que na década de 70, na década de 80, na década de 90, na década de 2000 para cá, e recentemente, 2010, 2017, foram publicados artigos sobre colagem. E aqui eu gosto de frisar dois nomes, que é o Dino e o Dr. Guilherme Jansson, que são referências para a gente como clínico, né? E é bom a gente ver brasileiros nesse meio. E todos eles falaram de alguma coisa sobre colagem. Então esse processo veio se arrastando, mas tinha algo que eu não conseguia entender. Tem dois autores aqui famosos, que eu já fiz curso de colagem com eles. A gente saía do Brasil para ir aprender certas coisas. E, sinceramente, ficava um gap, né? Tem alguma coisa aqui que não está fechando a conta. E aí surgiu, agora em 2020, que daqui para frente surjam mais coisas para melhorar o que a gente faz. Que é isso aqui, ó. Isso aqui que me intrigava. Eu tenho uma boca terminada, mas eu só tinha nesses artigos referência sólida, até antes de 1971, que a Karina fez o levantamento só depois de 70, antes todos estão inseridos no que foi publicado depois de 70. Notem que a crista marginal é um referencial ótimo para a colagem. Isso não é novidade, tá? Isso ninguém está inventando nada. Só que isso era para os dentes posteriores, né? E para os dentes anteriores. O que eu faço? Então, por exemplo, mordida aberta, a cola mais a cervical. Sobre a mordida, cola mais no incisal. E quando eu chegasse no 0,20, 0,19 por 25, como que estaria essa estética, né? Ah, não, mas você recola. Não, eu quero iniciar e terminar. Lembra da otimização de tempo de tratamento? Eu aqui tinha um gap. Tinha que fazer recolagens. Aí as coisas não encaixam mais. Não tem nada a ver o posterior com o inferior. Posterior a gente usava X, usava altura definida e tudo mais. Era muito empírico, tá? Enfim, o que acontece? Eu tenho o bloco posterior, que eu tenho referência para colar, e a crista marginal é maravilhosa, porque é uma referência física, palpável e anatômica. É visível. Você não vai errar. Ah, mas difícil, ela está sempre lá, tá? Ela não desgasta. É muito difícil um desgaste chegar lá. A não ser quando faz uma restauração mésio-vestibular, disto-vestibular, né? Distocruzal, perdão. Então, mas mesmo assim, você tem um referencial ótimo para a colagem. Dificilmente você vai errar. Só que a parte anterior não fazia parte dessa conversa, né? A parte anterior não tinha nada a ver com esse assunto. Ele não fechava a conta. Parecia que a boca tinha 3 segmentos. 2 posteriores que se conversavam e o anterior que só andava junto, mas não sabia o que ele estava fazendo com o resto. Tá? Essa é a minha visão de que eu acabei de comentar. Tinha um gap aí que eu não entendia. Tá? Bem, visto no sentido vestíbulo palatino, olha só, eu traço as cristas marginais, é visto dessa maneira na linha verde, mas eu não tenho referencial para os dentes anteriores. Aqui fica um vazio. Eu não sei o que fazer. No inferior, vestíbulo lingual, eu traço as cristas marginais, ó, e, de novo, eu não tenho referencial para os dentes anteriores. Então, esse é o gap que eu falo. Eu não tinha uma solidez em colar os dentes anteriores. Eu ia meio no rumo. Por quê? O propósito meu é isso aqui, ao final.
eu fechar o meu tratamento com guia de protrusão e lateralidade pelos caninos. Para isso, eu tenho que ter um plano oclusal bem feito, bem anatomicamente se encaixando com o inferior. Tá? Bem, então qual a influência da crista marginal nos incisivos e caninos, né? Bom, eu vou remeter aqui a uma imagem que o Damon publicou, que tem a ver com Andrews. A colagem, meio milímetro acima, meio milímetro abaixo, ela não vai ter problema, que eles chamam de zona verde nos Estados Unidos, tá? Que cai normalmente no centro da coroa clínica. Tá? Então, esse valor mínimo de erro é considerado, não interfere em torque, em mecânica, em nada. Bom, eu já fiz cursos que usa o ponto de contato para eu trabalhar. Tá? E nós usamos a crista marginal. Vejam que a crista marginal é bem diferente da altura do ponto de contato. Agora, cá entre nós, se o dente está girado, eu não sei onde é o ponto de contato. Tá? Eu não tenho referencial para ponto de contato. Que seria, se eu colar na crista marginal, o meu bracket vai nessa altura. Se eu colar baseado na ponto de contato, olha a altura do bracket, ele vai lá na cervical. Então, essa hipótese eu descartei, porque os 10 primeiros casos que eu coloquei disso aqui, foram os casos que eu mais recolei na minha vida. Tá? Eu tive dificuldade para dar continuidade ao caso. E ponto de contato no dente anterior fica complicado. Ó, tá? Vejam que é algo que não tem. Eu não consigo ter uma solidez de onde eu vou colar, uma referência sólida, anatômica. A prova disso está aqui. Ó. Se eu tenho o dente com essa característica, o ponto de contato é aqui. Se eu tenho uma característica triangular, o ponto de contato vai lá na frente, lá embaixo. Se eu tenho um dente com uma característica de formato bonito, ideal, que é em forma quase de barril, e notem mais retangular, né? O ponto de contato muda. Eu fico perdido de novo na bateria anterior. Eu não tenho referência. A prova disso está aqui. Ó. A gente tinha esses problemas de os dentes de gengival comprometer a estética. Tá? A colagem, assim, eu fico meio perdido. Eu não, qualquer um. Eu tenho o plano oclusal comprometido. Olha lá a linha vermelha. Olha os dentes de gengival, o sorriso no preto, o vermelho, o plano oclusal. Tá? E o pior, eu tenho que, no final do tratamento, recorrer a dobras para eu compensar sobre a mordida que eu criei e aí vai, quando não usar mini parafuso. Isso compromete o nosso dia a dia de gestão. Tá? Isso eu venho observando há muito tempo. Aí um belo dia, surgiu uma paciente, que até foi aluna minha, e me procurou, doutor Darwin, eu gostaria que o senhor desse uma olhada no meu tratamento e tal. Eu comecei um tratamento, depois eu fui para outro, e aí eu estou nessa situação, e aí esse dia eu acordei de vez. Isso tem mais ou menos uns 8 anos. Falei, agora eu vou ter que pôr em prática para chegar esse dia de eu publicar esse artigo. Foi esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui está muito bem tratado. Não foi usado nenhuma desse aqui, foi tratado na década de 90, tá? Final da... Não, perdão. Lá para os 2007, 2009, por aí. E o profissional que fez isso aqui, 10 para ele. Ele foi recolando, ajustando, um cara muito caprichoso, um profissional de primeira, e chegou nisso aqui, era tirar o aparelho praticamente. Pois bem, o dia que ela reclamou comigo, ela estava desse jeito. Ele vendeu para ela que tinha um aparelho melhor, tal. Isso é problema da nossa profissão. Nós temos que nos inteirar do que a gente tem que fazer com benefício ao paciente, né? E aqui eu entendi que a colagem é tudo. Vocês notaram que tinha uma oclusão perfeita, estava finalizando, um profissional muito competente. E aqui, o que é uma colagem aleatória? O cara conseguiu tirar a banda do segundo molar, que estava com a mordida fechada, deixar sem o segundo molar e conseguiu abrir mordida. Então só tem uma condição que leva a isso aí. Você colar errado. Esse dia eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? Bem, a diferença do que estava, tirou o aparelho e como ficou em cima. Isso é muito triste. Tá? Eu não gosto de ver isso. Olha só.
E o pior, tirou o segundo molar. Ó. Tá? Então, isso aqui virou um divisor de águas para mim. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Eu recolei esse aparelho, tirei tudo aquilo lá, recolei, e terminei esse tratamento como ele devia ser. Isso aqui, ó. Que provavelmente o primeiro caso estava a caminho. Note que os segundos molares, os primeiros molares, tudo incluído perfeitamente. Ah, Darby, a recessão gengival? Não, esse já veio de presente. Aí ela é dentista, ortodontista, conversei com ela, ela falou, não, Darby, eu vou fazer uma periodontia agora. Tem uma amiga minha que é periodontista e tal. Aí ela não exerce a profissão de odontologia. A brincadeira séria é o quê? Ela fez direito e hoje ela é advogada nessa área. Tá? Enfim, vamos em frente. Continuando a nossa conversa, notem que a colagem, o posicionamento vertical e a crista marginal como referência, foi escrito pela Karina e por mim. E eu com a parte clínica, a Karina com a capacidade dela de escrever e entender esses meandros da publicação, me ajudou demais. E acabou que eu considero esse artigo como totalmente criatividade dela e minha. E, enfim, é muito satisfatório a gente falar, vamos colar desse jeito, né? E o que eu tenho que comentar sobre isso aí? Vamos nos remeter a Andrews. A colagem do Andrews, ele preconiza que seja no centro da coroa clínica. O centro da coroa clínica, isso aqui são páginas do livro dele, o Dr. Andrews coloca o centro da coroa clínica como ponto EV, e o EVCC, o longo eixo do dente. Eu vou voltar a comentar essa imagem no último slide da nossa apresentação de colagem. Tá? Vocês vão entender por que eu estou comentando isso aqui. Só que, em relação ao que foi escrito do Andrews, existem divergências. Que divergência? E quando os dentes são desgastados nas incisais? Tá? Como é que eu faço? Porque se eu colar no centro da coroa clínica aqui, ou no protocolo que eu estou falando, não vai terminar bem. Tá? Então, isso já está em andamento. Nós temos casuística, a Karina está me acompanhando para a gente escrevendo isso aí, já mandei todo o material para ela, nós estamos discutindo a respeito. Vem o parte 2 dessa conversa, tá? Que são os casos atípicos. Tá? As associações que não competem como nós estamos vendo aqui, para dentes rígidos. Tá? Então, a junção amelo-sementária com gengiva sobreposta é outra característica de paciente jovem, que você vai errar fatalmente a colagem no centro da coroa clínica. E a imprecisão em definir a altura de dentes anteriores para cada caso individualmente. Então, essas situações nos levam a entender que, se eu tenho anatomicamente as cristas marginais como referência, eu vou ter um plano oclusal ideal. Eu tenho uma referência posterior ao final do meu tratamento perfeita. Vejam que maravilha. Ó. Eu tenho o plano oclusal, os planos desse jeito eles vão encaixar perfeitamente quando em classe 1. Pois bem, a maneira de como eu traço. Eu uso o modelo inicial, usei os primeiros 30, 40, 50 casos meus, não lembro. Eu fazia isso, eu riscava no modelo bem sutil com a lapiseira. Para que a hora que eu fosse colar, eu fazia isso antes do paciente colar, eu tenho memorizado o que eu vou fazer. Tá? Então, isso aqui é um recurso muito bom para a gente que está iniciando essa colagem, porque o teu passado vai estar presente. Você vai ter aquele teu X estar presente. Tá? Eu sempre brinco, quando você vai fazer uma consulta, não coloque a tua pobreza na consulta, porque você vai ser prejudicado na hora de vender para o paciente. Ele vai pedir desconto, você vai dar, você vai achar que ele não tem condições de te pagar, e você não sabe quanto ele tem no banco. Né? Então, vamos devagar, vamos voltar à nossa realidade. Então, tire o teu passado de colagem e pense dessa maneira que nós vamos conversar agora. Tá? É muito importante a gente entender isso aí. Então, esse protocolo de colagem, ele tem o propósito de minimizar a necessidade de reposicionamento de brackets durante o tratamento. Tá? Economizar tempo na finalização dos casos. E, principalmente, finalizar casos com excelência. Tá? São 3 itens maravilhosos
que a gente entenda o porquê desse protocolo. Diante disso, tá, dos levantamentos que nós fizemos, nós notamos muita divergência entre autores em relação ao posicionamento dos brackets, imprecisão em definir a altura para cada individualmente e para cada tipo de maloclusão. Aqui eu cito, cada tipo de maloclusão, vamos deixar claro, se você tem um paciente classe 1, classe 2 ou classe 3 subdivisão, classe 2 subdivisão, mordida aberta, sobremordida, divisão 2, não importa. A finalização é uma só. É a 6 chaves de Anderson. Tá? Então, dessa forma, vamos apresentar a forma de colagem preconizada por mim, que leva em consideração o nivelamento das cristas marginais dos dentes posteriores. E a altura, tá? A altura dos primeiros premolares como referencial para a colagem dos dentes anteriores. Ok? Então, a altura dos primeiros premolares. Eles são a estrela da conversa aqui. Então, a colagem superior, vamos entender a colagem superior. Essa colagem, ela, notem que eu tenho aqui, ó, o longo eixo do molar, segundo molar, né? E eu vou colocar o bracket na altura da crista marginal. Tá? Ele vai, a borda inferior do pad dele, da base dele, vai estar em cima da linha da crista marginal. Só que o segundo molar, o primeiro molar, ele tem suas particularidades, tá? E qual é a particularidade desse? Ele tem que ser um pouquinho mais para incisal. Meio milímetro a 1 milímetro, depende do dente. Por quê? Para evitar prematuridades oclusais ao final do tratamento. O que é prematuridade oclusal ou supraoclusão? Quando você faz lateralidade pelo canino do lado oposto, a cúspide palatina, se ela estiver destruída, ela vai ter interferência. Então, esse recurso, não é eu que inventei, não é ninguém. Isso aí, em 2000, 2000 e pouco, foi muito comentado em congressos americanos e passou a ser um referencial nas colagens, tá? Para você proteger a parte funcional do paciente. No molar, no primeiro molar, o dente 26 ou 16, você vai colar da mesma maneira. Crista marginal, e notem que essas setinhas acusam a altura de cúspides. Aqui tem outra particularidade, aliás, duas particularidades, tá? Se você colar assim, tiver bem encaixadinho, vai estar beleza, normal, não tem problema algum. Agora, se você tem o molar bem inclinado, encaixado a cúspide disso vestibular, bem encaixado na meia entre o primeiro e o segundo molar, com certeza a cúspide distal ela vai estar mais alta, tá? É hora que você colar, não assuste não, baseado na crista marginal. Só que tem casos que não acontece isso aí. Isso é vivendo e fazendo que a gente nota isso aí. Tem casos que, vejam aqui, ó. Isso aqui eu vou iniciar um tratamento que do outro lado era classe 2 e eu tirei um pré do outro lado. E notem como está bem encaixado esse dente. Se eu for traçar a crista marginal, essa linha azul, olha onde vai ficar. E eu vou pôr o bracket aqui. A hora que eu terminar esse caso, eu tenho uma janela nessa região. Eu não quero, eu quero que fique assim. Isso aqui eu vi demais quando eu bandava meus casos. Quando a gente usa a banda, a gente coloca a banda e acerta ela na altura das cristas marginais. Só que o tubo não foi você que colou. Ah, mas eu colo tubo. Oh, pelo amor de Deus, bandar e colar tubo é coisa ancestral, né? Vamos pensar mais para frente. Colar é muito simples e não descola, tá? Continua descolando os prés e os molares não, né? Então, para que banda? Mas, enfim, se eu for fazer o que tem que ser feito aqui, eu vou verticalizar esse molar e vai ficar feio a oclusão. Ele vai transformar essa classe 1 travada provavelmente numa classe 2. Pelo menos um quarto vai ficar. Por quê? No verticalizar esse molar, ele empurra a bateria dos pré-molares e caninos para frente. E você tem aquele casinho tradicional que todos nós temos, que ele era classe 1, você colocou o aparelho, ele se transformou num pouquinho de classe 2. E aí você vai usar o quê? Elástico para arrumar, né? Então vamos parar por aqui. Vamos colar certo que isso vai fugir do nosso dia a dia profissional. Então, o que eu faço? Eu vou ajustar o bracket numa linha paralela, olha só. Eu vou ajustar o bracket numa linha paralela à colagem do segundo molar. Então, eu inclino esse dente, ó, esse bracket, para eu
respeitar essa oclusão. Eu chamo de colagem passiva. Se a crista marginal não está te ajudando, aqui tem essa particularidade. Você vai inclinar um pouquinho. Baseado, você olha o paralelismo com o tubo colado do segundo molar e você vai terminar exatamente como ele era. Então, ele tinha a cúspide disso vestibular aqui e continuou aí ao final do tratamento. Esse é o segredo disso aí, tá? A outra particularidade, ó, antes de falar dela, olha aqui, ó. Eu já colei com esse propósito, ó. A cúspide mesial mais baixa e a distal mais alta. Por quê? A crista marginal exigiu isso aí. E eu já pensei na finalização. Então, quando eu venho na finalização, quando eu distalizar isso aqui, ó, olha o que ocorre. Ele vai estar certinho, já encaixado, eu não tenho que recolar a peça. Ok? Bem, um caso que eu fotografei, colado passivo, para manter o encaixe do primeiro molar superior. Note como a cúspide distal é mais destruída. Olha esse caso aqui, ó, a cúspide distal mais destruída. Já preparando, quando ele travar em classe 1, ele está certinho na meia entre o segundo molar e o primeiro molar. Naquele gap da cúspide disto vestibular do primeiro molar inferior. Tá? A outra particularidade é quando eu vou terminar meu caso em classe 2. Aqui exige um detalhe de rotina que nós, às vezes, esquecemos. Então, eu tenho uma classe 2, o caso que a gente vai tratar, que já extraiu o dente, ou que você vai extrair, vai terminar em classe 2. Então, você não vai usar o tubo do primeiro molar. Você vai usar o tubo do segundo molar. E com essa angulação em relação à crista marginal. Já eu vou explicar por quê. Então, essa angulação em relação à crista marginal faz com que esse tubo de segundo molar, que foi repetido aqui, eu uso o mesmo tubo que tem no segundo molar no primeiro, para que não haja interferência da cúspide disso vestibular na cúspide mediana do molar inferior. Então, quando eu faço isso aqui, na mecânica ele vai fazer isso, ó, tá? Ele vai distalizar e vai encaixar perfeitamente a cúspide mesovestibular na meia entre o primeiro molar inferior e o segundo pré-inferior. Tudo bem? Então, essa é a rotina minha do dia a dia. Está aqui um exemplo que é colado dessa maneira. Então, a cúspide está interferindo aqui, é um ponto de interferência. E aí, eu colei a peça como tem que ser colado. E olha só, já chega o dia que eu coloco o fio retangular, olha as mudanças que ocorreram. E está aqui o caso finalizando. Notem que o primeiro molar encaixou melhor em classe 2 dessa maneira. Ainda falta um pouquinho torto o fio, ainda teria um pouco mais aí de tempo. E o segundo premolar superior, a mesma coisa. Eu vou traçar a crista marginal e colar o bracket com o pad dele, a base dele do bracket nessa linha hipotética. E o primeiro pré, a mesma coisa. Você vai colocar o bracket dessa maneira. Você vai mensurar esse bracket, tá? Agora eu vou usar ele como referência para colar a bateria anterior. Então, esse primeiro premolar é o pulo do gato. Então, do slot, detalhe, gente, do slot na incisal do dente, eu vou medir. Supostamente deu 3,5, tá? Esse dente é o dente de referência da colagem da bateria anterior. Aí, eu vou colocar meio a mais no canino, que ele vai ser 4 milímetros, tá? O canino tem outra particularidade, os 4 caninos. Se é um canino mais largo, você mesializa, todos os caninos você vai mesializar o bracket para que o canino fique bem. Por que mesializar? Porque esse canino não é twin, não tem duas torres, os brackets autoligáveis não tem duas torres. Se você não faz isso aí, no final é aquela briga de ficar recolando peça, tá? Então, por exemplo, um dente mais largo exige maior mesialização, um dente mais estreito, menor mesialização. Exemplo está aqui, ó. Um dente mais largo, eu mesializo mais. Um dente mais estreito, eu mesializo menos. Ok? Exemplo está aqui, ó. Quando eu ainda usava o D2, lá pelos anos 2005. Não existia os brackets de hoje, né? E a gente errava a colagem. E aí eu precisava fazer isso aqui, ó. Eu tinha que recolar, nota que o fio está torcido aqui, ele vai girar esse dente para colocar ele no lugar. Ok? Bom,
Os incisivos laterais correspondem à altura do primeiro pré, ou meio a menos que o canino, né? Ele dá o canino pré a 3,5. O lateral também vai ser 3,5. O canino é meio a mais que o pré e o central é o mesmo que o canino, ou meio a mais que o pré, tá? Então, esse é a finalização dessa bateria colada. Do lado oposto, a mesma coisa, você vai chegar no mesmo denominador, tá? E a colagem inferior? A colagem inferior, eu começo pelo primeiro molar, não tem nenhuma particularidade na colagem inferior. Você vai colar normalmente. Essa colagem é interessante porque esse bracket vai corresponder exatamente ao centro da coroa clínica. Traço a crista marginal e colo o bracket. Traço a crista marginal e colo o bracket, tá? Bom, o primeiro pré eu vou mensurar também do slot até incisal, vou usar o posicionador, vejo quantos milímetros ele tem, vamos supor que deu 3,5. Esse valor é do dente referencial para eu colar a bateria anterior. Então vocês notem que os premolares são a estrela da conversa, tá? Enfim, a hora que nivelar, tá todo mundo certinho dessa maneira. O primeiro premolar tem uma particularidade. É onde mais eu errei na minha vida. E por incrível que pareça, ainda eu erro. Por quê? Vamos entender isso aí. Essa seria o traçado ideal para eu colar o bracket. A linha imaginária para eu colar o bracket é isso aqui. Porque o primeiro premolar ele tem uma particularidade. Ele não é liso igual o canino e não tem a cúspide lingual tão alta quanto o segundo pré. Ele está ali no meio do caminho. E ele engana a gente na hora de colar. Você tem a tendência de fazer isso aqui, ó. E o bracket fica mais alto. Ok? Bem, veja um dente natural, que eu colei o bracket, ele vai ser bem baixo. Ok? Então vamos imaginar esse caso aqui. Esse caso é meu, ainda é o bracket MX, e eu estou finalizando o caso, já acabei de nivelar, eu estou usando um fio australiano inferior, porque o arco inferior ela tinha uma mordida cruzada desse lado, e eu costumo finalizar com o fio australiano. E aqui eu tenho uma coleção de erros de colagem. Esses casos que a gente no passado veio errando, veio somatizando o dia a dia da gente para chegar nesse dia que nós estamos hoje. Tá? Olha como hoje eu enxergo a colagem acima dessa linha verde. Tá? E olha o inferior onde está colado, lá no incisal. Tá? A gente erra. Eu estou mostrando um erro meu para que todos tenham certeza que é rotina. Só que você vai aperfeiçoando, você vai fazendo, uma hora é automático fazer dessa maneira que eu faço hoje. Tá? Então, o que a gente fazia? Ou recolava, quando... Ah, não vou recolar não, daqui a pouco eu faço intercuspidação. Eu gosto de usar o termo intercuspidação com uma frase minha que diz: intercuspidação é o recurso, intercuspidação é a senha de que você colou errado. Tá? Quando você precisa intercuspidar com elástico no final de um caso, com certeza tem que colar. Eu digo por mim. Muitas vezes eu vi isso aí e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ia ver, era colagem. Tá? Bem, vamos ao primeiro pré já colado. Eu vou colocar o canino. O canino é meio a mais que o primeiro pré. Tá? Um pouquinho o quê? Para mesial. Então, você arrasta ele um pouco para mesial e polimeriza ele. Tá? Então, os dentes mais largos, maior mesialização. Os dentes mais estreitos, menores mesializações. Tá? Bem, e os incisivos? Os incisivos eu vou usar a altura de quem? Dos primeiros prés. O canino é meio a mais e os incisivos é a mesma altura dos prés. Meio a menos do que o canino. Então será 3,5. Que é a medida que eu tirei lá do pré-molar. Só fica o canino mais saliente para que ocorra a desoclusão. Então, dessa maneira, eu tenho a colagem feita e ao final do tratamento, o que eu obtive aqui? Eu obtive as 6
chave de Andrews, que é a relação molar, angulação mesodistal, inclinação vestibulingual, rotações e pontos de contato e curva de Spee. Não adianta o Brecht ter inclinações e angulações e tudo mais se você não está colando certo. Você não vai conseguir o resultado ideal. Então, o review disso que eu falei até agora está nesse slide. Eu traço a crista marginal, né? A crista marginal no segmento posterior. Os Brechts são colados dessa maneira, tá? Como nós explicamos até agora. Tá? O pré é o diferencial deles. Vocês notem que quando eu pisco o pré, olha só, ele está exatamente no centro do plano oclusal. É um divisor entre molar e primeiro pré e incisivo central. Você jamais vai comprometer o plano oclusal. Tá? Enfim, agora eu vou mensurar a altura do slot do primeiro pré inferior, que deu 4 nesse caso aqui, e para eu colar o canino é meio a mais, um pouquinho mais para mesial, e os incisivos a mesma altura do primeiro pré inferior. No superior, eu mensuro o slot na incisal do primeiro pré, no canino meio a mais, um pouquinho para mesial, o incisivo lateral a mesma altura e o incisivo central a mesma altura do canino. E assim eu tenho a colagem ao nivelar e alinhar. E cheguei no fio retangular, o processo de eu tirar esse aparelho é isso aqui, ó. Ele vai partir para essa oclusão. Esse é o meu sonho de consumo, que hoje eu praticamente consigo ele de rotina, tá? Então, é um dia a dia de consultório com uma gestão mais agradável, tá? É gostoso trabalhar assim. E aí, lembra desse slide que eu falei lá atrás? Um belo dia, eu folheando ali o livro do Andrews, que coitado, já está perdendo a união das folhas, já eu tenho que arrumar alguém que arruma. Bibliotecários tem aquele pessoal que faz isso aí. E eu parei nessa imagem e falei, eu vou traçar a crista marginal nisso aqui. Tá? Olha só. A partir daí, eu falei, eu vou montar isso aqui no slide e vou ver como que fica a colagem. Não. Lembra que eu falei que meio a mais ou meio a menos, eu não, Dwight Damon, não interfere na oclusão? E, por acaso, corresponde a essa realidade. Então, o que o Andrews escreveu, eu considero como referência. Tá? O que nós fizemos aqui? Usamos um referencial físico e anatômico, palpável, para colar. Você não vai comprometer plano oclusal nenhum. Você não vai comprometer zênite gengival nenhum. Você não vai ter dúvida se é o centro da coroa clínica. E assim sucessivamente, a gestão fica mais fácil no consultório. Tá? Bom, aqui eu vou dar uma ideia para vocês do meu dia a dia de colagem. Note que é uma paciente que eu colo dessa maneira, ó, seca a boca, rolo de algodão pela parte interna, ou abridor de Nola, né? E a colagem, ela é feita dessa maneira, ó, um dispositivo para colar os tubos, né? E esse dispositivo para colar o tubo vocês acham no Alibaba, tá? Ou Alibaba, como queira, depende da língua que fala, né? E eu uso esse aparelho, que é esse instrumento, que ele é feito para brunir banda, né? Vocês notem que com ele eu acerto o dente, o Brecht no dente, e ao mesmo tempo eu tiro o excesso. É um aparelho muito barato e muito útil. Tá? Visto uma outra situação nos primeiros prés, eu vou colar o primeiro pré aqui, e com esse instrumento eu ajusto ele aqui, ó, aperto ele não enrosca no slot, isso é importante, e aí com a pontinha dele eu tiro o excesso, tá? E a parte posterior dele eu encaixo dentro do slot, eu tenho controle absoluto de como eu ajusto esse Brecht no dente. E aí, baseado na crista marginal, eu vou definir a minha altura e vou polimerizar o Brecht. Tá? No superior é a mesma coisa, aí é só polimerizar. No superior é a mesma coisa. Eu vou fazer a colagem baseada na crista marginal, tá?
Vocês notaram que quando eu colei inferior, olha lá, ele está um pouquinho embaixo. Não está baixo, não. Ele está certo. É que a cúspide lingual é mais baixa. Vejam que, lógico, o zênite, o crista marginal fica mais baixo. Olha, ajustando o Brecht no primeiro pré, é importante que o primeiro e o pré, principalmente do lado oposto que você cola, você fazer conferências, tá? Essa conferência exige isso aqui, ó, usar um espelho. Esse espelho é um espelho maior, não é um espelho comum, você tem uma noção da curvatura da boca aí. E aí, você tem como ajustar ele lá mais para mesial, mais para distal, olha pela vestibular aqui, e é só polimerizar, tá? Então, essa era a dica que eu tinha a dar para vocês, uma pequena dica de como colar. Vou mostrar aqui um caso clínico, eu tenho um tempinho ainda, eu tenho caso com extração, sem extração, e vou ser bem breve nisso aqui. É um paciente que tem essa característica de apinhamento, tá? E é uma paciente que queriam tirar 4 premolares dela, e aqui a colagem que eu fiz. E de propósito eu colei esse caso aqui, porque a gente erra na colagem. Tá? Na época eu estava aperfeiçoando isso. E eu fiz questão de traçar essa linha amarela para mostrar o quanto eu errei aqui em 3 premolares. Desse outro lado eu errei em 2 ou 3 premolares. E no decorrer do tratamento, lógico, houve recolagens. Isso faz parte do dia a dia. Hoje, quase nada. Por quê? Eu não tenho mais essa necessidade. E mesmo assim, ainda chegava no final do tratamento, olha só, eu tenho que fazer dobras. Para quê, meu Deus? Se eu colar bem no início, usando a crista marginal, isso aqui some no meu dia a dia. Lógico, você vai exercitando e você vai ficando aperfeiçoado nisso aí. É igual esporte, ninguém nasce bom, ele fica bom, né? Na ortodontia não é diferente. Tá aí o caso terminado, né? E eu gosto desse caso porque ele é um caso atípico. Ele tinha uma recessão gengival e houve esse tratamento, um tratamento até complicado devido ao tamanho do apinhamento, e as cristas marginais se mantiveram, as recessões gengivais se mantiveram iguais, ó. Não mudou praticamente nada, tá? Notem que o caso está bem. Paralelismo de raiz ao final do tratamento perfeito, né? E o que ocorreu nesse caso? Preste atenção no incisivo superior. Ele não sai do lugar. O que muda é o incisivo inferior, olha só. Então, a mudança disso aqui, conclusão. Eu corrigi o apinhamento inferior, ele foi para onde ele teria que ir. Se o incisivo superior tivesse protruído, aí sim nós diríamos que houve protrusão, tá? Então, está aí o caso terminado, como era antes e como ficou depois, ó. Lógico, a paciente super contente e ela me indica a paciente até hoje, tá? Enfim, esse aqui é um caso que está no artigo de classe 3. Ele exige que se faça a colagem específica de torque, é para outro momento desse assunto, tá? Eu falo de torque há década e cada vez mais eu me aperfeiçoei nisso aí, para que eu chegasse a esse ponto aqui, ó. Vocês notem que ainda no nivelamento alinhamento eu praticamente já dei um jeito na classe 3. Era um caso que queriam operar. E olha como que está sendo usado o elástico. Eu gosto de usar elástico nos press, tá? Eu não gosto muito de caninos, não. O canino ele é muito difícil de movimentar. A situação anatômica dele não é favorável à movimentação. E esse caso virou classe 2. Eu tive que usar elástico classe 2 para finalizar ele, ó. E aí a finalização concluída, o caso terminado exatamente como eu tinha programado, tá? Então, não é só o aparelho, é a colagem, é a mecânica, é o diagnóstico principalmente, né? Para que a gente chegue a esses resultados desse nível, ok? Bem, está aqui a paciente antes e a paciente depois, feliz da vida, tá? Ela não quis mexer em altura de sorriso, nem com botox, nem com mini parafuso. Por quê? Eu brinquei com ela, falei, com o envelhecimento o lábio desce. Ela falou, então deixa quieto, tá? Cada um com seus interesses pessoais, né? Bem, esse aqui é um outro casinho, eu tenho tempo ainda para mostrar caso, que tem uma agenesia de incisivo lateral superior esquerdo, igual ao nosso amigo artista de Hollywood aqui, tá? Vejam que eu assisti o Coquite uma vez, 2 vezes já vi, ele falando que para resolver o caso desse ator, precisaria inclinar a coroa no sentido contrário. Pelo que parece, fizeram isso com prótese e não com ortodontia, né? Não mudou nada para melhor.
mas não melhoraria, porque o desvio da linha média é muito grande. Então, vamos entender como que a gente processa para resolver isso aí hoje. Então, está aqui a genesia, tá? Essa genesia é dessa maneira. Então, vocês notam que é classe 2 dos dois lados, tá? Isso aqui, muita gente extrai o outro lateral, né? E deixa o canino no lugar de lateral, renatomiza o canino, pré-vira canino, pelo amor de Deus. Tá? Vamos respeitar o paciente. Aí, o que que acontece? A mecânica é utilizada para colocar todo mundo no lugar. Estou dando o toque final do lado esquerdo. E está aqui o caso em oclusão, tá? Todo ele já finalizado. E ela tinha esse aspecto aqui e passou a ter esse aspecto aqui. Então, eu acho que eu consegui um resultado magnífico. É o que o paciente quer. Ele não quer que o canino fique no lugar do lateral, tá? Eu, particularmente, eu gosto disso aqui. E o paciente sai contente com isso aí. E é retorno para o consultório. Nossa, que bonito que ficou o teu caso, né? Eu gostei muito. E ele continua com a linha média desviada e nós corrigimos o paciente aqui. Enfim, é assim que funciona, tá? Eu daria aqui como encerrado, tá, gente? Como ainda eu tenho tempo, se vocês tiverem paciência de ficar sentado aí, vamos ver alguns casinhos a mais. Ah, mas endêmon não extrai. Depende, né? Veja esse caso aqui, classe 2 dos dois lados. O que que eu fiz nele? Isso aqui, ó, extraí um pré do lado direito e do lado esquerdo eu não extraí nada. O desenvolver do tratamento exigiu extrair esse caso. E eu terminei ele bem. Está aí um caso bem encerrado, bem ocluído. Tá? Essa situação aqui. Ah, Darwin, mas só serve para Damon? Não, serve para outro tipo de aparelho esse sistema de colagem. Isso aqui é um paciente que ele tinha alergia a níquel e nós usamos o aparelho da Órmico, que chama... Fugiu agora, Carlos, o nome do aparelho. Que ele é free de níquel, ele não tem níquel. É do titânio, não é? É o... Não era titânio? Ortus Titânio? Não é o Ortus Titânio, é outra marca. Que vocês vendem. E na época eu fui atrás e achei esse aparelho. E está aqui o caso finalizando. Se vocês repararem, está dentro do nosso processo de colagem. E está aqui o caso terminado. Tá? É Ortus a marca do aparelho, cara. Lembrei. Esse aparelho é o Ortus. Ortus Titânio, né? É. Bom, o outro caso, notem que é uma classe 2 com sobremordida, bem atípico, na qual eu usei aqui o sínteses, tá? Eu quero deixar esse detalhe aqui, que esse aparelho é o único aparelho de borrachinha que eu conheço, não sei se tem outro, eu nunca ouvi falar, que tem alto e baixo torque. Ele tem as características idênticas do Damon, tá? Aliás, é fabricado pela mesma empresa, né? Então, ele ajuda demais a gente na finalização. Nesse caso aqui, na época, eu tratei com standard e precisei da torção no fio. E eu terminei desse jeito. Eu considero um bom tratamento, tá? Então, qualquer um dos aparelhos colado nesse sistema que nós acabamos de conversar, você obterá ótimos resultados. Mesmo nos casos que você tenha que extrair dente. Nesse caso aqui, nós recorremos à extração, né? E essa extração, olha aqui, ó, usou o recurso de mini parafuso. O mini parafuso é um recurso que ele cabe no módulo à frente. Eu meio que desmistifico o parafuso, tá? O que nós temos que entender de parafuso, eu vou simplificando a conversa, é saber o que é centro de resistência dentária, centro de resistência esquelético, e saber onde colocar o parafuso, e entender de deslize mecânica no tratamento, tá? Eu passei um bom tempo, um período eu falava assim que mini parafuso é muleta de quem não tem domínio de mecânica ortodôntica. Por quê? Porque não tinha regras para usar ele. E a gente nota que continua ainda com muitas complicações. Eu tive casos de curso que demorou mais se não tivesse usado o parafuso. Isso a gente aprende. É fazendo, errando que a gente aprende, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso aí. Isso aí faz parte de todo ortodontista. Triste é aquele que não quer aprender, que não quer melhorar o que ele sabe. Tudo bem? E está aqui o caso terminado. Eu considero 4 extrações linda, perfeita, bem ocluído, bem angulado e tudo bem terminado, tá? Agora sim, eu tenho o meu site, www.institutodarwin.com.br. Na página que tem artigos, você clica em artigos, tem todos os artigos publicados por mim. E
o propósito desse bate-papo foi informar vocês o que poderia melhorar o dia a dia clínico de vocês. Resumindo, eu falo que isso é gestão. Se você domina bem o andamento de uma clínica, desde a colagem até a finalização, a gestão do dia a dia teu é muito fácil, tá? E o meu muito obrigado a todos que estão aí até agora sentados me ouvindo. Eu estou aqui disponível para perguntas, tá? E passo aqui a palavra ao Carlos, o que ele achar que deve ser perguntado, eu estou à disposição. Ótimo, ótimo, Darwin. Sim, nós temos algumas perguntas. Adorei a aula com os... Bom, você sabe que eu sou fã. Essa é uma aula que eu queria há muito tempo já, que a gente já tivesse aqui dentro do... Eu não poderia fazer ela sem a publicação, né? Eu não me sentia... Calma, deixa publicar. O Carlos agoniado, né, Carlos? Porque é o diferencial. O cara compra um aparelho dessa qualidade e vai fazer a mesma coisa que ele sempre fez. Tem que dar algo diferencial para ele produzir melhor, né? Esse é o segredo. E eu gostei, eu acho que foi muito interessante, mesmo na hora que a gente conversou sobre aonde que você via o maior problema da colagem. Você falou na parte de elástico de intercuspidação, eu falei, cara, faz muito sentido. Porque há muito tempo atrás eu te perguntei, falei, Darwin, você usa elástico de intercuspidação? E há muitos anos atrás... E a resposta foi, eu tenho horror a isso. Eu falava assim, cara, eu escuto todo mundo falando em elástico de intercuspidação. Eu escuto todo mundo falando em cortar fio no final e daí põe os elásticos, puxa para cá, puxa para lá. Não é? Eu dou aula disso aí enfim, eu explico por que não é legal, entendeu? É difícil você engrenar essa oclusão como você faria com o bracket bem colado, né? Então, a frase que eu gosto de citar ela é que quando você olha para o elástico para intercuspidar, você já tem a senha de que você colou mal. É bem por aí. Eu achei ótimo. Mas eu tenho algumas dúvidas sim. Aliás, a Elaine, como sempre, ela tem umas ótimas perguntas. Ela é bem criativa, né? Não, mas essa aqui é interessante, porque é o seguinte, hoje você também está usando bastante dos mini accent, do tubo mini accent, né? Tem alguma diferença de colagem entre o tubo mini accent e o convencional, aquele tradicional que a gente mandava antes? O mini accent, ele tem um detalhe que eu adoro. Ele é pequeno, né? Isso não interfere em descolagem. E ele supriu um erro que eu cometia demais no bracket convencional, que era o tubo, que na verdade ele foi feito na época do Andrews, na E-Company. Ele era tão bom que ele persistiu até hoje. Mas ele tem uma particularidade, ele é muito alto, ele é muito largo. E você erra demais o centro da coroa clínica. Não dá para usar a crista marginal com ele. Se você usar a crista marginal com ele, ele joga o slot muito abaixo do centro da coroa clínica. Esse é o inconveniente que eu vejo nele. Se alguém tem ele, vai usar ele, aí você não respeita o centro da coroa clínica. Você vai ter que colocar ele mais para incisal. Só que aí vai ter interferência, mais fácil. Esse é o problema dele. Tá. Esse foi o motivo que na época eu te enchi o saco. Vamos trazer esse bracket que é mais delicado, que é igual ao segundo molar, né? Tá, então acho que esse é um ponto bom, porque não é todo mundo que conhece. A gente tem duas versões de tubos, tá, pessoal? O tubo convencional realmente é o que a gente utiliza na maior parte dos casos, mas de não sei, 1 ano e meio para cá, a gente começou a trazer um tubo chamado mini accent, que ele é menorzinho. A desvantagem, ele não é conversível, ele é monobloco, mas exatamente pelo fato dele ser menor, ele dá menos interferência, menos problemas de descolagem, só que realmente os tamanhos dele são meio diferentes. Tá? Esse aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, esse é o antigo. Isso, tá? É o convencional. Notem que ele é muito largo. Então, eu tinha muito erro de colagem aí, no redutor de colagem não. No colar, eu olhava a crista marginal e a hora que eu estava lá no fio 18 por 25, ele está instruído, eu tinha que recolar.
devido à largura dele. Então, quem for usar ele, cola ele mais para incisal. Já o outro, que é esse aqui, vocês notem que não está aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum dele aqui. Não, o que eu tenho aqui é só por acaso as imagens não tem dele o inferior, tá? Mas o Accent ele é fininho, igual o segundo molar, e é muito fácil trabalhar com ele. Eu gosto demais de trabalhar com ele. Tá? Outra pergunta aqui que interessante, que eu acho que eu já tinha até te perguntado em nossas conversas. Eliane está perguntando, nos casos de mordida aberta, nos casos de mordida profunda, você altera de alguma maneira nada, a colagem? Nada. O delicioso é isso. Você cola para finalização e não para mecânica. Tá? A mecânica não vai sofrer nada com isso aí, pelo contrário. Os dentes vão agradecer, né? Você não vai ficar recolando, empurra para dentro, traz para fora, não tem raiz que aguenta isso. Então, o padrão de colagem, ele é para tudo. Para classe 3, para classe 2, para classe 1, sobremordida, mordida aberta, subdivisão, divisão 2, e aí vai. Para cirurgia, que o final é um só, 6 chaves de ângulos, né? Que é o que eu finalizei a apresentação da colagem. É interessante. Você nota que fecha tudo, né? Não tem para onde a gente escapar. Foram mais de 10 anos pensando nisso. E só para falar, Liane, isso aí foi uma das perguntas que eu também fiz. Eu falei assim, mas todo mundo costuma falar de colar mais para cervical, colar mais para incisal, dependendo da mordida, se é aberta ou fechada, e a visão do Darwin. Eu vejo isso aí, eu fiz demais isso aí, afinal de contas foi ensinado por professores seríssimos, que eu tenho o maior respeito, e não está errado, mas nós estamos numa nova era, nós temos que repensar valores, né? Então, se eu posso dar andamento dentro de um valor, um referencial, não valor, referencial sólido, eu não vou correr risco. Outra coisa, naquele tempo não existia um item que hoje permite nós profissionais trabalharmos com a maior tranquilidade do mundo. Eu nunca mais esqueço, em 2007, 2008, que eu fui assistir o Vodures dar um curso no Brasil. Até então, ninguém colocava levantes. Então, não importa o colagem que você vai fazer. Não vai ter interferência, porque você vai usar levante. Naquela época, nossa, usar levante era um problema. Dava função de ATM, não sei o quê, e aquela coisa toda, né? E não procedia, né? E hoje nós sabemos. Então, essa colagem, não importa o que você vai colar. Esses artigos que cola mais para cima, cola mais para baixo, e eu posso citar ele aqui, que eu tenho um respeito imenso por ele, um excelente cientista, que é o Dr. Guilherme Jansson, acho que foi o primeiro a publicar isso aí. Nós não tínhamos levantes, então o recurso era esse. Hoje nós temos uma maneira de trabalhar com mais tranquilidade, né? Legal. Outra pergunta, na verdade, eu ia fazer alguma coisa baseada nisso aqui, mas o Hélio perguntou: observe em alguns casos que os laterais superiores tendem a vestibularizar. Você acha que alguma relação de altura de colagem e convexidade da coroa? Essa briga do incisivo lateral vestibularizar é muito antiga, tá? Isso aí eu ouço ela de longa data. Mesmo na época dos brackets convencionais eu ouvia falar disso aí. O que acontece com a vestibularização? É quando não tem o torque para compensar. A raiz está mais lingualizada em relação ao canino ou em relação à central. E aí o aparelho ainda não submeteu-se ao suporte de fio e slot para trazer essa raiz para fora. Não foi deixado o tempo necessário para que esse torque se expressasse ou desse torque para arrumar, tá? Por isso que existe o baixo torque nessa situação. Você chega no fio retangular, dá o tempo necessário, aí vem a pergunta: que tempo necessário? É só olhar a raiz. Não vai acontecer em 1 mês, 2 meses. Vai 3 meses ou mais. E você vai ter que deixar o paciente com o fio retangular na boca, esperando esse momento acontecer. Todo mês você vai atender ele, tire o fio. Avalie se está tendo resistência naquele incisivo lateral. Se tiver resistência naquele incisivo lateral, é porque ele tem torque a ser expressado. Se não tiver resistência, você vai dar um torquezinho a mais. No bracket convencional. E no bracket baixo torque, eu jamais precisei retocar ele.
eu terminei bem nos casos que eu usei lateral. Tá? É simples. É tirar o fio e colocar o fio. Está tendo resistência nesse lateral? Está tendo expressão torque ainda. Não tem resistência mais? Para. Vou dar torque para levar a raiz para o lugar. Esse é o segredo. No sistema Damon, qualquer outro, eu tenho todos os tipos de autoligáveis aqui no meu centro de ensino. Chegou nessa fase, vai dar torque no lateral. Você colocou standard, né? Tem que compensar. É assim que funciona. Eu gosto acho que está na sua aula de torque, se eu não me engano, eu não lembro em qual das aulas, mas que você fala você mostra até o celular, né? Fala assim, isso aqui é altura, isso aqui isso aqui um referencial muito bom do que é estética, né? Se você não está vendo o celular, vou fazer aqui. Eu estou vendo o meu celular inteiro aqui, tá? Esse aqui é o dente bem colocado no paciente. Se ele está muito vestibularizado, olha como que perde porcentagem de visual. Ele já está aqui com 70% de visão, 80%. Um dente protruído, você vê ele menos. E um dente retruído, você vê ele menos também. O visual, a reflexão de luz é menor. E a estética é mais feia. Então, aqueles casos lindos que você termina refletindo luz, é a inclinação do dente. Esse tópico de inclinar o visual, eu nunca vi em livro nenhum, em publicação nenhuma. E eu uso ele de rotina para explicar para os meus pacientes. Eles adoram isso aí. Eles falam, nossa, é verdade. Aí você mostra um caso clínico, igual esse que eu comecei, que era uma classe 1, um sorriso bonito, e deixei lindo. Não tem como você perder o paciente. Isso é venda, isso é gestão, tá? É por aí o caminho. Legal. Uma pergunta complementar também. Bractis high torque, low torque, alguma diferença de altura? Você faz alguma distinção com relação a isso? Nada, absolutamente nada. É tudo a mesma coisa. Ótimo. Tá? Quer seja alto torque, baixo torque, miscelânea, um dente de um torque e de outro, não importa. É a mesma coisa. Tem uma outra pergunta que eu achei interessante aqui. Casos de extração, você muda a prescrição dos molares? Não. Não? Não. Você continua aquele primeiro molar com aquele offset? Eu vou terminar o molar em classe 1, né? Uhum. Eu só mudo se por acaso for terminar em classe 2. Eu extraí só 2 prés superiores. Tá. Se eu tirei 4 prés, aí não. Por quê? Eu vou ter as cristas marginais na mesma altura do segundo pré para trás. Eu vou levar o canino para lá, tá? Aí o referencial meu do canino não é o primeiro pré, é o segundo. Ok? Ótimo. Isso tem que ser planejado. Aí existe aquela história, planejar a colagem. Tá? Tá ótimo, perfeito. Tá. Só umas respostas básicas, mas basicamente hoje, tá, pessoal, vocês podem escolher os casos se vocês querem com o tubo convencional ou o mini accent. O segundo molar basicamente não muda, tá? É mais uma diferença no primeiro, apesar da diferença de linhas. Tudo bem? Acho que é a mesma coisa. Uhum. Talvez um pouquinho. Última pergunta, só para a gente finalizar. Acho que não, aquele caso, decisão de única exodontia, você teve. Acho que eu também não estou entendendo essa pergunta. Mas acho que é isso, gente. Deve ser um caso que eu mostrei que extraiu só um pré? Talvez. Qual é a pergunta? Qual que foi o seu planejamento? Agora eu não lembro. Quando extrai um lado só, deve ser a pergunta. Uhum. Vamos raciocinar isso aí. Tá. A mesma coisa. Do lado que não extraiu, eu vou usar o primeiro pré como referência. Do lado que extraiu, eu vou usar o dente que vai ficar na boca. O que perdeu, perdeu. Ele não vai influenciar na oclusão. Tanto faço questão de mostrar ele finalizado para que você... Eu terminei o seu compartilhamento. Você tem de compartilhar de novo, então. Eu tenho que compartilhar de novo? Uhum. Eu gostaria de mostrar ele para deixar bem ilustrado, né? Tá. Compartilhou?
Tá, sim. Tá, deixa eu ir lá no caso. Deixa eu ver qual que é. Ah, tá aqui. Então, veja só. Notem que esse caso é um caso bem chato para tratar. Ó. Classe 2, né? E classe 2. Tá? E no decorrer do tratamento, ocorreu isso aqui. Ó. Eu tive que tirar esse primeiro pré. Não tem o primeiro pré aqui. E aqui tem os prés. Lógico que eu tive que rever isso aqui. Eu não comecei esse caso planejando tirar um pré. Porque era classe 2, dois lados. E o lado direito estava meio crítico. Eu não respondia, o paciente passou a não colaborar. Aí eu conversei com ele e falei, tem um atalho, tá? Ou coloca parafuso, ou tira esse dente. Qual que o senhor acha melhor aqui? Esse caso, para mim, aí entra diagnóstico, planejamento, finalização, tá? Eu fechar esse espaço no estado que estava seria melhor do que eu usar parafuso, utilizar segundo molar, tinha terceira, ele não queria tirar, e aí vai, tá? Enfim, ele optou em fazer isso aí. Lógico, eu tive que recolar o primeiro pré para voltar ao plano oclusal que eu precisaria. E está aqui o caso finalizado, tá? Então, você nota que encaixou tudo perfeitamente. Classe 1 do lado esquerdo, classe 2 do lado direito, linha média perfeita, sorriso tranquilo. Tá? Ótimo. Acho que a pergunta da José era exatamente isso. Em que momento, normalmente, você define a extração, né? Olha, eu mostrei esse caso aqui com um propósito, tá? A coisa mais rara no meu dia a dia, tá aí a Karina ouvindo de prova, eu sou anti-extração. Se tem um cara que tem horror à extração de dente, sou eu, tá? Até siso, de vez em quando, eu deixo ele lá para a posteridade. E hoje até os pacientes não querem isso, né? Então nós temos recursos hoje para fazer isso aí. Eu coloquei esse caso aí de propósito, para criar polêmica. Ah, mas você extrai dente? Não. Quando você usa Demo, pode extrair. Se o teu planejamento é extrair, eu respeito. Vai terminar bem do mesmo jeito. Eu fiquei 25 anos extraindo dente, eu aprendi a ser extracionista. Tá? Eu fiquei 25 anos, nós temos, eu e a Karina, levantamento, pesquisa feita de 2002, 2003, 2009, 2010, quantas extrações eu fazia em 2002, 2003 e 2009, 2010. Caiu 70% de extrações, né? Hoje, menos ainda. Então, a extração, à medida que você domina o aparelho, domina essa mecânica, entre aspas, né, expansiva, que cria uma pecha ruim até, mas estou aí, com 16 anos fazendo, tem casos de 10, 12 anos terminados, tudo estável, tá? Então, não vejo por que tanta polêmica em cima de algo que agora já é fundamentado. Quantas pesquisas a Karina, por meio da Uningá, que ela é coordenadora do mestrado lá, foram feitas. Todas as dúvidas nós fomos dirimindo durante o tempo, mesmo lá na USP, em Bauru, e a gente foi entendendo melhor esse processo e hoje a gente chega no estágio que a gente está, 16 anos depois. Ótimo. Tá? Perfeito. Eu acho que é isso, Darwin. Acho que já são 8h30, acho que a gente precisa estar interrompendo aqui. Afinal de contas, é sexta-feira. Sempre já tem gente já na metade da garrafa de vinho. Chega nesse horário aqui, os caras já estão... Já não está me ouvindo mais, né? Já estão mais para lá do que para cá. Mas tudo bem, a gente entende, faz parte, não tem problema. Mas, gente, mas quem tiver pergunta para fazer aí, depois que eu conversei aqui, tiver dúvida, eu não vou tomar vinho depois não, tá? Que amanhã às 4h30 da manhã, às 5 horas, você sabe o que eu estou fazendo, né? Ele vai ver ele vai ver o nascer do sol no campo de golfe. Vendo a bolinha passar, a hora que ele nasce, ele me atrapalha e eu vou jogar. Mas, gente, eu queria agradecer novamente pela presença, eu queria agradecer o professor Darwin de novo. É hora daquele nosso salva de palmas virtual. Obrigado por ter até agora, na sexta-feira também.
Mas para a gente é um prazer ter vocês aqui. Agradeço mesmo do coração a presença de todos, foi muito legal. A gente está mantendo, tem outra grade, todas as próximas sextas tem o Fábio. Como é que é? Como é que nós estamos na nossa agenda agora? É o Dr. Fábio Voitunas na próxima sexta. Voitunas na próxima, na outra... Dr. Emerson, que a gente vai confirmar. Ótimo. E o Dr. Jurandir. Jurandir, tô te vendo aqui, rapaz! Jura, um abraço para você. Muito obrigado, Jura. Viu, Carlos? Antes de terminar, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu estou aqui de olho no meu zap, né? Sobre esse quadro atrás. A gente gosta um pouquinho de arte também, né? Se vocês repararem, é um dente com um bracket e um fio sendo inserido nele, tá? Uma artista amiga nossa que pintou isso aí. A minha clínica toda é feita desses quadros aí que sugere o nosso dia a dia. Legal. Tá? E mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Bons vinhos para todos, né? Ótimo, gente. Muito obrigado. Lembra-se que daqui a pouco eu vou estar postando essa aula no YouTube e o artigo, assim que eu terminar a revisão, eu já passei basicamente para o Davi a diagramação para a gente colocar lá direitinho. Eu já mando para vocês, tá bem? Valeu, gente. Muito obrigado novamente. Valeu, Carlos. Prazer ter vocês. Agradeço. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Não faço mais pergunta na próxima, tá? Pode fazer. Eu vou falar que foi você. Tchau, tchau. Beijo. Um abração. Até mais, pessoal. Até mais.